Hoje vamos apresentar-vos um desafio diferente. A Motomais está em Chaves, no quilómetro 0 da Nacional 2, prontos para percorrer 738 km até Faro. A máquina escolhida é uma Honda CB125F. Tem por característica consumir 1,5 litro aos 100 com depósito de 11 litros. Vai ser mesmo à justa. Fiquem connosco. Olá, bem-vindos ao Motomais. Eu sou Pedro Alpiarce e este é o desafio Um País, Uma Estrada, Um Depósito. A subida interminável do preço dos combustíveis e a iminente pressão para nos empurrarem para os veículos elétricos deu-nos um mote para mais um desafio. Escolhemos a pequena Honda CB125F, anunciando consumos na ordem dos 1,5 litros ao 100 e uma autonomia de 800 km, para tentar atravessar o país de norte a sul pela sua estrada mais icónica, a Nacional 2. Seriam 738 km de asfalto, repletos de curvas, subidas intermináveis e descidas retorcidas, enquadrada pelas paisagens maravilhosas que o nosso Portugal oferece. A partida em Chaves revelou-nos uma boa surpresa. O depósito conseguia, com alguma paciência, é certo, levar pouco mais de 13 litros, um bom augúrio para o intento. A rolar, a ideia seria conseguir ter a luz do modo eco acesa o máximo tempo possível. Fenómeno apenas execuível com instantâneos abaixo dos 1.6. Muita cautela nas inclinações iniciais, uma atitude de desconfiança que se foi dissipando ao longo da viagem. Não queríamos descer abaixo dos 50 km por hora, afinal, estamos a viajar numa moto. O medo não nos pode extinguir a audácia de nos divertirmos na sua condução. A zona vinheteira brindava-nos com a sua luz de outono, espalhada nas colinas ondulantes. A passagem pelo peso da régua fazia-se num misto de euforia e espanto pelo comportamento certinho da pequena Honda quando embalada nas curvas. Cruzámos o Douro confiantes no sucesso da empreitada. Atravessando Lamego e as escadarias da Nossa Senhora dos Remédios, Castro Daire assinalava o fim de um norte mais romântico, com um rendilhado de pormenores na sua paisagem. Era a parte do país mais industrial. Viseu, Tondela, exigiam-nos atenção redobrada para não baixarmos o ritmo e até nos perdermos nas suas malhas urbanas. Por esta altura sabíamos que claramente tínhamos subestimado a dureza da primeira metade da N2. O seu traçado revirado iria gorar a expectativa de chegarmos a Vila de Rei ainda de dia. Uma pena, porque ao passarmos a barragem da Agueira, entramos novamente na zona de serra, onde Penacova nos esperava para nos desejar boa sorte, noite dentro. Mais umas curvas feitas embaladas com heroísmo e as montanhas vencidas ainda com a capa posta, chegámos ao centro geodésico do país tarde demais para vos podermos mostrar o quanto esta zona é brilhante para rolar em duas rodas. No dia seguinte, encontramos uns felizardos aventureiros que, após terem completado o Trans-European Trail português, estavam a regressar à origem via asfalto. Não queriam acreditar que a CB125F fosse capaz de cumprir tal epopeia. Começámos a rolar preocupados com o aumento dos consumos. A passagem noturna pela Serra da Lousã e a vontade de chegar fez-nos atingir os 1,6 de média e a autonomia teimava em não aparecer no computador. Visto que o indicador de combustível se encontrava no máximo, o nosso receio era que assim que começasse a descer fosse abrupto e precisávamos do conforto dos números entregues pelo algoritmo da máquina. De Vila de Rei a Abrantes, as enormes descidas davam asa a técnicas pouco convencionais, mas eficazes, para baixar as médias. Os 100 km por hora eram ultrapassados com o modo eco aceso. Artistas! Pouco antes de cruzarmos o Tejo, finalmente um vislumbre de esperança. As teimosas barras de combustível deram sinal de vida e a indicação de autonomia apresentava mais de 500 km. Até Faro seriam 300 e pouco. Vamos conseguir! Chegámos ao Tejo, finalmente. Ontem foi um dia grande, a Zona Norte foi muito trabalhosa. Para além de bonita, a zona vinheteira do Douro tem muita curva, muita subida, muita descida, que nos faz descer a média de velocidade.
Passando pelas retas grandes de Viseu e pelas zonas industriais, também se perde algum tempo e terminámos o dia de maneira apoteótica na Serra da Lousã, onde terminámos em Vila de Rei. Já escuro como breu, já não houve possibilidade de fazer um update do primeiro dia, mas temos boas notícias. Os consumos andam na ordem dos 1,5 litros ao 100, a autonomia está com valores muito interessantes e temos 3 premissas para conseguir conduzir esta máquina e chegar ao fim do destino. O modo eco ligado, o modo eco liga-se quando o consumo instantâneo está abaixo dos 1,6. Andar acima dos 50 km por hora, senão não estaríamos de moto, vinhamos de bicicleta ou correr ou outra coisa qualquer. E não travar. Essa é a parte interessante. Nas descidas conseguimos manter o modo eco e com esta máquina embalada somos imparáveis. Vamos continuar. Até já. Euforia instalada, mas rapidamente nos apercebemos de que era cedo demais para celebrar. As retas do Alentejo seriam exigentes para manter a velocidade sem aumentar os consumos, e a glória final da Serra do Caldeirão iria certamente dar asa a momentos épicos de pilotagem que queríamos fazer de dia. Baixámos a cabeça, literalmente, e abraçámos a cruzada com espírito de missão. Até inventámos um cruise control altamente técnico para termos algum conforto de rolamento. Montargil saudou-nos com o seu espelho d'água e depois Mora e o Torrão anteciparam a parte mais dura do percurso. O Alentejo é sublime nos seus horizontes, impactante na sua magnitude e implacável na sua dimensão. Reinventávamos, procurávamos mais velocidade com estranhas eficiências aerodinâmicas, mas o tempo passava e o faro ficava cada vez mais perto. A tentação de apertar um pouco mais o acelerador era assombrada com a ideia de ficarmos parados no meio da serra. O Caldeirão, onde a M2 se torna mágica. Nas suas incontornáveis curvas, marcava a reta final de uma viagem épica, onde estava em jogo a honra de um pequeno monocilíndrico de 125 cm3 e a sua enorme capacidade de endurance. O pôr do sol encadeava-nos quando tentávamos ser o mais fluidos possíveis neste carrossel algarvio. Estávamos em êxtase motociclístico, antevendo as linhas seguintes, travando o mínimo possível para não perder o momento. Os números diziam-nos que iríamos conseguir. Faro estava a menos de 40 km. Era tempo de usufruir e de tentar encaixar na nossa mente o feito extraordinário conseguido. Um país, uma estrada, um depósito. Faltava apenas chegar. A azáfama da rotunda que assinala o fim da Nacional 2 não permite grandes celebrações, mas não foi por isso que deixámos de fazer uma volta de vitória. Felizes por termos conseguido. A Honda CB 125F tinha conseguido cumprir na íntegra uma exigente e lendária estrada, atravessando um país apenas com um depósito de combustível. Fez cerca de 750 km com 12,5 litros de gasolina, com uma média de 1,6 litros aos 100, e chegou a Faro com capacidade para fazer mais uma centena. Nas cerca de 20 horas de condução, foi imperturbável no seu propósito, confortável no seu generoso assento, assertiva na sua travagem combinada e com um acerto de suspensões que não colocaram problemas de maior às exigências ciclísticas pedidas em situações de menor empenho. Brilhante. Absolutamente brilhante. O desafio Motomais 2021 estava cumprido com distinção. E está feito. 738 km pela Nacional 2, de Chaves a Faro. A Honda anunciava 11 litros de capacidade de depósito para um consumo de 1,5 litro. Pelas nossas contas estávamos mesmo à justa para o desafio. Surpresa das surpresas, conseguimos atestar a moto com 13 litros, um consumo médio de 1,6 e chegámos a Faro com mais 100 km de autonomia para fazer. Foi surpreendente. A zona norte, a zona centro e a zona sul da Nacional 2 apresentam as 3 melhores estradas para andar de moto. Zona Vinheteira, Góis, Serra da Lousã e a apoteose da Serra do Caldeirão. Não foi de todo um esforço pilotar esta máquina durante... foram 20 horas no total, 10 horas de condução no primeiro dia, 10 horas de condução no segundo. No Alentejo, nas retas do Alentejo, conseguimos fazer os 75, 85 km por hora, com um consumo instantâneo de 1,5 litro. Nas descidas embalávamos e a diversão era mais que muita, bastava não travar. Nas subidas é preciso ter paciência, mas a dinâmica da CB 125F
esteve à altura e nós conseguimos completar o nosso desafio. Um país, uma estrada, um depósito. Chegamos ao fim do desafio Moto Mais 2021. Este foi épico. Até para o ano.